O flash das câmaras explodiu como um raio no meu peito. Sofia desceu o palco com passos firmes, o vestido elegante contrastando com a determinação selvagem nos seus olhos, e ajoelhou-se diante de mim, ignorando o burburinho da sala lotada de jornalistas e investidores. Ana, casa comigo, disse ela, a voz tremendo levemente, mas cheia de uma coragem que eu nunca tinha visto, o anel de ouro branco brilhando sob as luzes implacáveis da conferência de lançamento da nova corporação em Lisboa. Meu corpo congelou, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar. 5 anos. 5 anos de amor que eu carregava como um segredo pesado, negado publicamente por causa da imagem impecável da família Ferreira, aquela dinastia de vinhos que valorizava tradições acima de tudo. E agora, no momento mais público da carreira dela, ela escolhia-me arrastar para o centro do furacão? O pânico subiu pela garganta, misturado com uma alegria traiçoeira que ameaçava me quebrar. Por dentro, eu gritava. Como ela ousava? Depois de tantas noites em que eu chorava sozinha no meu apartamento em Lisboa, depois de ouvir só por enquanto, Ana, pela minha mãe, pelo negócio, agora isso. A raiva borbulhava, mas o amor, aquele amor profundo e doloroso, me mantinha ali, paralisada. Eu via o futuro desmoronar, os tabloides, os comentários cruéis nas redes, a família dela me culpando por destruir tudo. Mas também via a possibilidade de liberdade, de finalmente ser vista. Enquanto os flashes não paravam, minha mente retrocedeu no tempo, para o dia em que tudo começou. Foi em uma tarde chuvosa no Porto, há 5 anos. Eu era uma designer independente, convidada para uma feira de design de embalagens para vinhos. Sofia, a herdeira da vinícola Ferreira, estava lá, impecável em seu terno sob medida, falando com investidores sobre a expansão internacional. Nossos olhares se encontraram durante uma prova de vinho tinto e foi como se o mundo parasse. Você tem um olho incrível para detalhes, ela disse, e o sorriso dela iluminou algo dentro de mim que eu não sabia que existia. Conversamos por horas sobre a arte, sobre a pressão de ser mulher em um mundo de homens, sobre sonhos que iam além do que as famílias esperavam. Naquela noite, em um bar discreto perto do Rio Douro, o primeiro toque das mãos dela enviou choques pela minha pele. Eu nunca senti isso por ninguém, ela confessou, e quando nos beijamos na sombra de um beco, soube que estava perdida. Mas na manhã seguinte, a realidade bateu. Minha família tradicional, ela disse, os olhos baixos. Eles esperam que eu continue a linhagem, que case com alguém adequado. Mas eu te amo, Ana. Podemos ser discretas? Só até eu consolidar minha posição na empresa. Eu aceitei porque o amor me cegava. Aceitei os encontros furtivos em hotéis de Coimbra, as mensagens codificadas, as festas onde eu era apresentada como colega de trabalho. Aceitei o preço, mesmo quando doía. Como naquela vez em que ela cancelou o nosso aniversário de 2 anos por causa de um jantar com o pai, que insistia em apresentá-la a filhos de sócios. É só aparência, Ana. Você sabe que meu coração é seu, ela disse ao telefone, e eu engoli as lágrimas, convencendo-me de que era o suficiente. Mas os anos cobraram seu preço. Cada recusa pública era uma facada. Eu via Sofia nas revistas, sorrindo ao lado de homens que não significavam nada, e o ciúme consumia. Internamente, o conflito me rasgava, eu a amava com todas as forças, mas odiava ser o segredo dela. Sou eu quem não sou boa o suficiente? Me perguntava nas noites solitárias. Ou é ela quem não tem coragem de enfrentar o mundo? Um misto de amor e ressentimento me fazia questionar tudo. Era justo sacrificar minha dignidade por um amor que nunca via a luz do dia? Era moralmente correto esconder quem eu era para proteger a reputação dela? Agora, com ela ajoelhada, o anel estendido, eu sentia o peso de todas aquelas escolhas. Os olhos dela imploravam, cheios de arrependimento e esperança. Eu não aguento mais viver uma mentira, ela sussurrou só para mim, a voz quebrada. Essa corporação é minha conquista, Ana. E você é a razão por trás de cada decisão. Case comigo e vamos enfrentar isso juntos. O telefone dela vibrou no bolso, provavelmente a mãe, Dona Isabel, com sua voz afiada como uma lâmina. Eu sabia o que viria, o escândalo, as ligações furiosas, talvez até a ameaça de deserdar. Meu estômago revirou com o pensamento.
Aceitar significava perder talvez a família dela, ver o império ruir sob o peso dos preconceitos, mesmo em um Portugal que se dizia progressista. Recusar significava perder ela para sempre, admitir que os 5 anos foram um erro. O silêncio se estendia, tenso, enquanto os jornalistas aguardavam. Dentro de mim, a luta era feroz. O amor gritava sim, mas o medo sussurrava não. E se eu disser sim e depois me arrepender, pensei, o peito apertado. Sofia apertou minha mão com força, os olhos marejados. Era o momento da verdade, o ponto sem retorno. E eu, dividida entre o passado doloroso e um futuro incerto, senti as lágrimas começarem a cair. Lembrei-me de outra noite, 3 anos atrás, quando quase perdemos tudo. Sofia tinha sido pressionada pelo pai a aparecer em um evento beneficente com um herdeiro de outra vinícola. Eu assisti pela televisão, vendo-a sorrir para ele como se eu não existisse. Depois, no apartamento dela, a discussão explodiu. Você me faz sentir invisível, eu gritei, a voz rouca de dor. Todo dia eu me pergunto se vale a pena esperar por alguém que me ama mas me esconde. Sofia chorou, abraçando-me com desespero. Eu estou tentando, Ana. Cada dia eu luto contra eles por nós. Mas se eu sair agora, perco tudo que construí para o nosso futuro. Naquele momento, eu vi o conflito dela tão claro quanto o meu, o dever contra o desejo, a filha obediente contra a mulher que amava outra mulher. Perdoei-a, mas a ferida ficou, latejando em silêncio. E agora, aqui, com o mundo inteiro assistindo, eu me perguntava se aquela ferida tinha cicatrizado ou apenas infeccionado. O amor ainda queimava, mas junto vinha o medo de que, mesmo aceitando, nada mudasse de verdade. Ela poderia recuar amanhã, quando a pressão familiar chegasse como uma onda. Eu poderia me tornar o bode expiatório, a mulher que destruiu a herdeira Ferreira. O pensamento me paralisava. Meu peito doía com a intensidade da dúvida. Amar Sofia era minha maior força ou minha maior fraqueza? Os murmúrios na sala cresceram. Alguém tossiu, nervoso. Sofia não se mexeu, o joelho ainda no chão frio. Seus olhos não deixavam os meus, como se todo o resto tivesse desaparecido. Eu sentia o peso da escolha nas minhas mãos trêmulas. Dizer sim era arriscar tudo, carreira, paz, identidade. Dizer não era trair o único amor que já havia me feito sentir viva. Dentro de mim, as vozes se debatiam. A Ana que tinha suportado 5 anos de sombras gritava para correr. A Ana que ainda sonhava com um futuro ao lado dela suplicava para ficar. O anel tremia na mão dela. Meu silêncio era uma resposta que eu ainda não tinha palavras para dar. E, no fundo do peito, eu sabia que, qualquer que fosse minha decisão, o preço seria alto demais para qualquer uma de nós pagar sozinha.